Você se considera uma pessoa empática? Mas você já parou para pensar se a sua forma de agir realmente é empática ou não? O meu nome é Thaís Rezende, eu sou psicóloga e mestra em gerontologia e hoje eu vou falar sobre os 5 maiores erros que as pessoas cometem achando que estão sendo empáticas quando na verdade não estão. Olá, eu sou a Thaís, se você ainda não me conhece, não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Eu já fiz outros vídeos aqui também sobre empatia, né? Por que os idosos às vezes não conseguem ser empáticos? E se você quiser saber mais sobre isso, você pode conferir os links aqui na descrição desse vídeo. E também já deixo o convite para você ir se inscrevendo aqui no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre o que não é empatia, como não ser empático. Por que eu tô trazendo isso aqui? Porque a gente tem muito, né, na literatura e as pessoas falam muito sobre essa palavra, empatia, 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 mas eu vejo, enquanto psicóloga, que na prática, muitas vezes as pessoas acham que estão sendo empáticas quando na verdade não estão. Você provavelmente já escutou aquela frase que diz que empatia é você fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. Ou o contrário, né? Empatia é você não fazer pelo outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. E essa definição, na verdade, não está correta. Porque quando você faz com o outro o que você gostaria, de acordo com a sua perspectiva, com os seus desejos, você continua colocando você no centro. A sua perspectiva ainda prevalece. E para você ser realmente empático, você tem que colocar a sua perspectiva como secundária e colocar a perspectiva do outro, a vontade do outro, o pensamento do outro em primeiro lugar. Então não é fazer pelo outro o que você gostaria, né, que fizessem, mas sim fazer pelo outro aquilo que ele gostaria que você fizesse. Ou então não fazer pelo outro aquilo que ele não gostaria que você fizesse. Ficou clara essa diferenciação? Então para de fazer pelo outro de acordo com a sua vontade, tá? E começa a tentar entender qual é a vontade do outro, o que o outro gostaria ou o que o outro não gostaria. Então isso daqui já é a primeira dica, mas ainda vou começar a falar sobre os 5 erros para você que quer deixar, né, de não ser empático, que quer aprender a ser empático de verdade. Primeiro erro ao você tentar ser empático é você querer resolver a questão da pessoa sem nem falar com a pessoa antes. Então a pessoa vai lá, se queixa com você, desabafa com você de uma questão e você vai e já resolve aquilo para ela logo de cara. Por que isso não é ser empático? Porque você não considerou se aquela pessoa queria que você resolvesse, se ela queria que você fizesse daquele modo, por exemplo. Eu já vi muitas vezes acontecer a situação seguinte, do idoso estar com alguma queixa, estar com alguma dor, e aí o familiar, né, achando que está sendo empático, vai lá, telefona para o médico, marca consulta e apenas comunica ao idoso que ele tem que ir na consulta dia tal. Ou, dependendo do caso, apenas leva o idoso. E muitas vezes esse idoso vai ter uma reação agressiva, né? Vai ficar incomodado, não vai gostar dessa atitude. E o cuidador vai entrar em parafuso, porque vai ficar pensando, nossa, mas eu fui tão empático, né? Nossa, eu resolvi para ele, eu liguei para a médica, eu me preocupei, que idoso ingrato. Mas na verdade o idoso não está sendo ingrato. Ele só não tá gostando do que você fez. Ele só não ficou satisfeito porque talvez não seria a forma dele resolver aquele problema. Talvez ele não quisesse uma consulta médica. Pode ser que ele só queria um remédio, uma massagem, ou talvez ele só quisesse desabafar. Deu para entender? Então não chegue já resolvendo o problema da pessoa antes de consultá-la. Esse é o primeiro erro que as pessoas cometem achando que estão sendo empáticas, quando na verdade não estão. Segundo ponto relacionado a esse primeiro é você aconselhar ou tentar orientar, dizer à pessoa como ela deve agir. Uma coisa que muitas vezes incomoda muito a gente, né, quando vamos contar uma situação para alguém, quando estamos passando por um momento difícil, é a outra pessoa chegar com um sermão, que muitas vezes é na tentativa de ajudar, né? Mas falando, você devia ter feito assim, você devia ter feito assado, você deve agir assim, por que você não faz isso, aquilo? E começa a dar um monte de instruções e de orientações.
E a gente às vezes acha que está ajudando com isso, quando na verdade, se a pessoa não pediu declaradamente, abertamente a nossa opinião, o nosso conselho, a gente não tem que dar. Primeiro porque talvez a pessoa não esteja aberta ainda a escutar aquelas ideias. Talvez o que ela precise naquele momento seja de acolhimento e não de orientação. E segundo porque essas orientações são baseadas no que você faria, nas suas habilidades, na sua forma de pensar e talvez não correspondam, não estejam de acordo com aquilo que a outra pessoa faria, com a forma dela agir, com a forma dela pensar. Então, por conta disso, não chegue já aconselhando, educando, falando para a pessoa o que ela deve fazer, porque isso também não é ser empático, combinado? Terceiro erro muito comum e que também causa muita revolta por parte da pessoa que está ali querendo, um acolhimento, é quando você tenta ser empático e você sem perceber acaba diminuindo a dor do outro. Por que eu digo sem perceber? Porque ninguém faz isso intencionalmente, Normalmente a gente quer ajudar, a gente se compadece, mas a gente acaba às vezes competindo com o sofrimento do outro sem perceber quando a gente fala coisas do tipo: ah, mas você já passou por coisa muito pior, isso daí não é nada. Ou então, não, mas a Maria Chiquinha, a fulana de tal, ela tá numa situação muito pior que a sua. Ou então, não, mas veja o que está acontecendo lá na guerra na Rússia, veja as crianças que passam fome em tal país. E você começa a comparar o sofrimento da pessoa com outras pessoas que sofrem, com situações diferentes, contextos diferentes, como se aquilo fosse fazer a pessoa cair em si e perceber: nossa, realmente, eu não tenho motivo para reclamar, tá tudo muito bem, tá tudo maravilhoso na minha vida. Mas na verdade não é isso que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes a pessoa continua se sentindo mal porque o problema dela também é real. O problema dela também é significativo. Talvez não seja o maior do mundo, mas é o maior para aquela pessoa. É o maior sofrimento dentro da realidade daquela pessoa. Então, por mais que aquilo pareça pequeno para você, nunca diminua o sofrimento do outro, nunca compare o sofrimento dessa pessoa com o sofrimento de outras pessoas, porque isso também não é ser empático de jeito nenhum. Quarto erro ao tentar ser empático é você consolar a pessoa, mas naquele tom ali de vitimização, sabe? Você falando pra pessoa: nossa, realmente, coitadinho de você, ai que pena, ai que dó, nesse tom assim, sabe, até mesmo sem perceber, ir diminuindo a pessoa, como se ela não fosse capaz de lidar com aquilo, como se ela fosse ali a vítima do mundo. Para você acolher o outro, você não precisa diminuir o outro, não precisa falar com o outro como se ele fosse um coitado, um incapaz ou com um tom de pena, porque isso vai deixar a pessoa também ainda mais para baixo. Você pode sim expressar a sua empatia, sua compaixão, sem diminuir o outro, sem tornar o outro um coitadinho, uma vítima. E o quinto ponto, que às vezes a gente acha que está sendo empático, essa daqui também é clássica, é quando alguém conta uma situação para você e você muitas vezes não sabe também como lidar, ou não tem como dar uma resposta pronta, uma alternativa, já achando também, inferindo que você tem que solucionar o problema da pessoa, quando na verdade muitas vezes nem é isso que ela quer. E aí você não sabe o que fazer, você não sabe que solução dar, e você faz o quê? Você muda de assunto, você desconversa, você fala assim: ah, não se preocupa com isso não. Ou então: ai, não vamos falar sobre isso não, que você vai ficar para baixo. E aí você tenta falar de outra coisa, às vezes completamente aleatória, para tentar tirar o foco da conversa naquilo que a pessoa falou para você. Mas isso também não é ser empático, porque quando a pessoa vai te falar uma situação é porque ela está precisando de acolhimento, no mínimo, e talvez também de ajuda para resolver. Então, ainda que você não saiba o que dizer, esteja disposto a escutar o que a pessoa tem a dizer. Pergunte como ela se sente, e aqui eu já vou entrar também no tema do próximo vídeo, que é como eu posso então ser empático. Esses foram, gente, os 5 erros mais comuns que eu vejo na minha atuação, outras pessoas cometendo ao tentarem ser empáticos. Poderia trazer outros erros aqui também, inclusive, se você lembra de algum, comenta aqui embaixo, comenta também qual desses erros mais te incomoda, se é a pessoa te fazer de vítima, é a pessoa resolver por você,
Conta aqui pra mim que eu quero saber. E no próximo vídeo do Canal da Felicidade, eu vou trazer então dicas para você realmente conseguir ser empático. Então não fica de fora daqui do canal. Eu já deixo o convite também para você novamente se inscrever aqui embaixo, ative as notificações para todos os vídeos clicando no sininho, porque quando eu publicar um novo vídeo, o YouTube vai enviar para você uma notificação que tem um novo vídeo disponível. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que a partir de agora você não cometa mais esses erros, compartilhe com outras pessoas para elas não cometerem mais esses erros também. E caso queira mais dicas como essa, me acompanhe também lá no Instagram, que é o Psicóloga Thais Rezende, onde eu publico vídeos semanalmente, conteúdos e dicas diariamente para vocês. Obrigada por ter assistido e nós nos vemos no próximo vídeo com ainda mais felicidade. Tchau, tchau!